Você toma todas as vacinas? As minhas acho que estão todas certinhas. É. Todo ano eu tento olhar para ver se está faltando alguma coisa. E teve uma vez que eu olhei e estava faltando algumas das vacinas, o tétano, por exemplo. Falei, ops, vamos lá. Mas ainda não acabou, né, gente? Porque até a nossa fase 50, 60, a gente tem outras vacinas também para tomar. E tem aquelas vacinas também que são contínuas, né? Todo ano tem que estar renovando. Então, olha, assunto importante pra gente conversar agora. Bora lá? Bora lá. Agora vem cá, dá uma olhadinha aí no seu braço. Veja se você tem aquela marquinha que é uma das principais conquistas da nossa saúde pública. Eu tô falando da cicatriz deixada pela vacina BCG. Aquela que recém-nascidos tomam contra formas graves de tuberculose, sabe? Eu sei. Aqui no Brasil, além da BCG, diversas vacinas continuam sendo uma das principais estratégias de prevenção para doenças que antes assustavam muitas famílias. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a vacinação evita, gente, cerca de 3,5 a 5 milhões de mortes todos os anos. Então, para a gente comemorar o Dia da Vacina BCG, que foi comemorado em 1º de julho, e conhecer mais sobre o nosso calendário vacinal em todas as fases da nossa vida, a gente conversa agora com a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Adriane Campos. Seja muito bem-vinda, Adriane. Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bom, Adriane? Seja bem-vinda, viu? Tudo bem? Estamos aqui em sintonia de verde, né? Estamos naquele pós-Brasil, assim. Nós ainda estamos no ritmo de Copa, né? Ainda estamos. Ainda estamos, né? Antes da gente falar um pouquinho da importância das vacinas, a gente foi até as ruas com a nossa repórter perguntar da carteirinha de vacinação da população. Vamos assistir junto o que eles falaram? Vamos lá. Ter a vacinação em dia é um cuidado que deve nos acompanhar durante toda a nossa vida. Mas será que os adultos estão com um calendário vacinal em dia ou eles ainda acham que vacina é coisa de criança? Hoje eu vim até as ruas para saber se as pessoas estão preocupadas com a imunização. Você tem o costume de manter a vacinação em dia mesmo depois de adulto? Tenho hábito sim, minha carteirinha tá em ordem. Eu tenho o hábito sim de tomar sim. Mesmo depois de adulta? Sim. Eu já tenho uma certa idade, né? 60 anos. Principalmente a da gripe agora, né? Todo ano a gente deve tomar, né? Mesmo assim, já bastante adulta, né? Eu tomo todo ano. Inclusive, há uns 15 dias eu tomei aquela Tríplice. Peguei um resfriado que eu vi que foi bem leve. Tenho a impressão que seria bem forte. Falou em vacina, eu tô tomando. Não perde tempo? Não perco tempo. Não perco tempo, tomo mesmo. Porque é bom pra gente lá. Tem nego que não toma porque é mentira, mas é verdade, tem que tomar. Minha vacinação está em dia. Sempre, pelo menos uma vez por ano, eu vou no postinho e as que estão faltando, eu acabo tomando, para manter a minha vacinação em dia. Você sabe quais que são as vacinas necessárias nessa fase adulta? É necessário essa fase adulta? Não sei. Eu só sei que da gripe eu tenho que tomar. As mais faladas são as da gripe, né? É gripe, H1N1, influenza, essas umas assim, então. Todas. Tomo porque a gente percebe o efeito, certo? A gente percebe muito o efeito. Então, por que eu vou me privar disso? Olha, as vacinas realmente importantes eu não sei dizer, porque como eu vou ao posto todo ano, as que ficam faltando, estão precisando ser tomadas, eu acabo tomando. Então eu não tenho essa preocupação. Eu tenho a preocupação de ir uma vez por ano no posto e as que estão em atraso, eu tomo. E olha, meninas, se eu bem me lembro, a minha última vacina foi a da febre amarela. Mas agora eu quero saber de vocês, estão com a caderneta de vacinação em dia ou ainda tá faltando alguma? Se cuidem, hein? Um beijo pra vocês! Um beijo, Mi. Eu tô precisando colocar a minha da gripe também. A gripe esse ano eu também não tomei. Também não tomei. E você, tá com a sua em dia? A minha tá, né? Ah, Tem que tá, por favor, né? eu não esperava outra resposta além disso. Trabalhando com vacina, não ter vacina em dia é inadmissível, né? Quando eu era repórter, eu tomava vacina fazendo matéria. Chegava também. lá os postinhos, você já tomou vacina? Não, então já ia e já aplicava. Facilitava a vida, né, Rabi? Facilitava muito a vida. E quando a gente fala de vacinação, a gente fala de um país que iniciou isso de uma forma muito intensa. Sim. O que a gente pode comemorar em relação à vacinação no Brasil? Olha, a gente tem muito motivo para comemorar, né? Mortalidade infantil
Nossa mortalidade infantil mudou muito com o advento das vacinas, né? Até porque a gente estava falando de BCG no início, você estava comentando. A BCG, ela começou no Brasil em 1925, ou seja, já tem um tempinho aí que a gente está vacinando para BCG. Depois veio a febre amarela, veio a DTP, né? E todas essas vacinas que vêm vindo, meningite, pneumonia, poliomielite em 1950, tudo isso contribuiu para que a mortalidade infantil viesse diminuindo. E hoje a gente sabe, né? A gente viveu recentemente a questão da Covid e a gente sabe qual é a diferença e a importância que as vacinas têm na vida tanto das crianças quanto do adulto, porque a vacina ela deixou de ser uma estratégia exclusiva das crianças, né? Hoje a gente começa com a vacinação ao nascer e não tem limite para parar, né? Enquanto respira, toma vacina. Você falou de iniciar, né, ali a vida, né, começou a chorar de após tomar vacina. E existe aquela coisa que quando o bebezinho nasce, ele fala assim, não vamos visitar ele enquanto ele não tiver tomado as primeiras vacinas. Quais são essas primeiras vacinas? O que é importante nesse começo de imunização da criança? Então, hoje as crianças já saem com a vacina BCG e hepatite do hospital. Né? Então, a gente já começa a vacinação ali, a hepatite nas primeiras 12 horas de vida. Depois disso, a criança vai tomar as próximas vacinas com 2 meses. Então, o que a gente recomenda aos pais? Não saia para lugares de aglomeração, não vá a festas muito lotadas, shoppings, porque as primeiras vacinas, por exemplo, a de coqueluche, que é uma doença grave para o recém-nascido, ela só vai ser aplicada aos 2 meses de idade. Então, nesse período, o ideal é que os pais fiquem mais reclusos com a criança, né? Não saiam tanto de casa, porque a criança ainda não tem a proteção e também não tem a idade para tomar vacina. Apesar de que a gente tem já as mãezinhas vacinadas durante a gestação para prevenir a doença nos bebês, né? Que é o caso da coqueluche, que é a DTPA, o caso da bronquiolite, né? A mãe hoje toma VSR, que é para proteger o neném até os 6 meses da bronquiolite. Então, a gente hoje já vacina a mãe buscando a proteção do bebê. Entre essas vacinas da infância, o que a gente não encontra na rede pública? A meningite B. A gente não tem a meningite B na rede pública, somente na rede privada. As outras a gente encontra todas. A pneumo um pouco diferente, né? A gente tem aqui a pneumo hoje, a pneumo 10, né? E a pneumo 13, dependendo do caso, mas que já está em substituição pela pneumo 20, que já é aí uma regra do governo federal que vai ser gradativamente sendo substituída e os nossos bebês vão deixar de ser vacinados com a pneumo 10 e vão para 20. Então, hoje, as crianças no particular têm acesso à meningo B, né, a meningite B, que o SUS ainda não oferece. As outras todas nós oferecemos para as crianças. E assim, a questão de qualidade é a mesma, né? Nós não deixamos em nada em relação à vacinação, porque o nosso programa de vacinação é o melhor do mundo. A gente fez a pergunta, né, no nosso store para as pessoas participarem com a gente, tirarem as dúvidas e a gente vai compartilhar com você, pode ser? Sim. Vamos lá, então a primeira pergunta. Boa tarde, sou a Vanessa. Quando a gripe vai embora, quanto tempo podemos tomar a vacina? Bom, estar gripado não é uma condição que te impede de ser vacinado. Existem algumas contraindicações para a vacina, entre elas, por exemplo, a febre. Então, se você estiver tendo febre, não é recomendada a vacina, até porque um dos efeitos colaterais da vacina pode ser a febre. Não quer dizer que vai ter febre, mas pode ser. Se você já está apresentando febre e toma vacina, como é que a gente vai saber se é da vacina ou se é de um quadro que você já tinha? Mas não há um tempo. Então, assim, você está gripado, está se sentindo muito mal, está cansado, está indisposto hoje, espera aí alguns dias, se sentiu melhor, pode ir, mas não tem um prazo. Só pode tomar depois de 15, 30 dias, não existe esse prazo. Sentiu melhor? Corre no postinho e toma a sua vacina. Vamos para a próxima. Onde eu posso verificar se a vacinação está em dia quando moro em outra cidade? Qualquer unidade de saúde, qualquer, não interessa onde você estiver. Procure uma unidade de saúde, lá vai ter um profissional capacitado para olhar sua carteirinha, seja ela física ou seja ela hoje no celular, porque a gente tem acesso hoje às nossas vacinas no celular, né? Principalmente as crianças, porque hoje todas as vacinas já vão para um sistema informatizado. Então, procure uma unidade de saúde. Não tenho carteirinha? Perdi, não sei onde está? Procure uma unidade de saúde onde você costumava se vacinar para ver se há registros. Não há registro, a gente costuma brincar lá no trabalho assim, né? Não pode provar
vai ter que tomar. Boa. E não vai ter problema nenhum tomar Nenhum, 2 vezes uma nenhum. febre amarela, algo assim que você não tenha tomado, ou não lembre que tenha tomado, não tem problema. Não, não tem problema. A vacina, se você já está com o seu esquema completo, mas não lembra, perdeu carteirinha, não sabe onde está, não tem registro informatizado, vai tomar uma hepatite B de novo? Não vai ter problema nenhum, não vai te causar nenhum malefício com isso. Ótimo, vamos lá. Em algum caso, a vacina pode não fazer efeito em mim? Sim, existem casos em que a vacina ela não faz a reação vacinal, normalmente em pessoas imunodeprimidas. Até por isso, alguns esquemas são esquemas com mais doses. Por exemplo, a criança, quando a gente pega com 2 meses, a gente vai fazer o que a gente chama de penta na rede pública e hexa na rede privada, em que ela vai ter que tomar 3 doses com 2, com 4 e com 6 meses para fazer reação vacinal. A hepatite, a gente faz 3 doses para fazer reação vacinal. Mas se for imunodeprimido, a pessoa pode responder, ter uma resposta menor do que uma pessoa saudável. Então, pode sim acontecer isso. Algumas pessoas tomam o esquema de hepatite, quando vão fazer a sorologia, descobrem que não fizeram reação e a gente vai vaciná-las novamente com as 3 doses, vai fazer novamente o exame. Caso ela não tenha respondido à vacinação, essa pessoa não responde e ela, infelizmente, está mais susceptível à hepatite B. Tem mais uma perguntinha. Existe um aplicativo para consultar as próximas vacinas, que é o que você estava falando agora, né? Sim, existe um aplicativo, né? O governo federal hoje tem uma plataforma, né, que é o gov.br, que lá você tem acesso, né? Também tem o ESUS Vacina, que você tem acesso a todas as vacinas que você tomou. Talvez nós, adultas, não, porque esse sistema informatizado é mais recente. Mas se você quer ter a sua vacina disponível no seu celular, basta você pegar a sua carteirinha de papel, leva a uma unidade de saúde, as vacinas vão ser transcritas e você vai andar com as suas vacinas na sua tela digital. Muito legal. Falando de reação de vacina, porque tem muita gente que fala assim, não vou tomar vacina porque eu vou ter uma reação, porque eu vou tomar da gripe e vou ficar gripado, que eu vou tomar tal vacina e vou ficar com o braço dolorido, vou ficar com o braço avermelhado, né? Vai ficar ali incomodando. Como que funciona isso? Isso também é um mito? Ou é possível ter uma reação vacinal? É possível, né? Nós estamos falando, primeiro, de uma aplicação injetável, ou seja, qualquer aplicação injetável, seja de uma vacina ou seja de uma medicação, corre o risco de ficar doloridinho o local, né? Se a gente for lá na farmácia tomar uma injeção, provavelmente vai ficar dolorido o local. Então, algumas reações são esperadas. Então, você ficar com o local vermelhinho, um pouco dolorido, ter uma sensação de indisposição nas 24, 48 horas depois da vacina, isso é esperado. Porque é o seu sistema imunológico respondendo a um agente estranho que está ali. E isso para formar a sua defesa contra a própria doença quando você tiver contato. Então, isso é esperado. Algumas reações são mais graves, vamos dizer assim, né? Isso é muito raro de acontecer. Então, no caso de pessoas que, por exemplo, desenvolvem atonia, que a gente chama, criança que toma, fica meio molinha, muito sonolenta, precisa procurar o médico ou a unidade de saúde onde fez a vacinação. Mas essas reações, elas são bastante raras, né? A poliomielite, por exemplo, que a gente tomava as gotinhas, hoje não tem mais, hoje é tudo injetável, né? Tinha um risco muito pequeno para uma reação. Então, as reações mais comuns são aquelas, seu braço vai ficar doloridinho, vai ficar vermelhinho, não vai dar para fazer academia no dia seguinte, né? Mas tá tudo bem, são reações graves, vale a pena. Porque o risco que você tem das reações são infinitamente menores do que se você tiver contato com a doença. Nós estamos vivendo aqui na nossa região uma situação de alguns óbitos por febre amarela, né? Então, se você tiver a febre amarela, tomar a vacina, você pode desenvolver um pouquinho de reação local, aquela indisposição? Pode. Mas e se você pegar a febre amarela e não estiver vacinada? A letalidade é mais de 60%. Né? Então, o risco é muito alto. Não vale a pena correr, né? Você falou da febre né? amarela e a gente teve uma época em que algumas doenças meio que voltaram, né, a ter mais pessoas. Por exemplo, o sarampo. É possível tomar de novo a vacina ou não? Então, a gente vai ter que avaliar o seu calendário vacinal. Se você já está com o seu esquema completo, que no caso, para as pessoas até 29 anos, 2 doses, e acima disso, até 59, 1 dose, não há indicação de tomar de novo. Porém, não tem comprovante? O ideal é tomar, né? A gente estava falando de Copa no início aqui, brincando da nossa cor, né?
Mas antes de ir para a Copa, a recomendação era tomar a vacina de sarampo, porque lá onde estava sediando os jogos estava tendo um surto de sarampo. Então, qual é o risco de uma pessoa que foi para lá assistir o Brasil voltar agora e trazer o sarampo para nós? Muito alto. Muito alto, a gente precisa estar vacinado. E assim, principalmente as nossas crianças, né? Que são aí o público mais vulnerável para a doença. E assim que a gente vê as doenças se espalhando pelo Sim. mundo, né? Esse contato de viajantes, né? Sim. Foi assim que a Covid se espalhou. E eu vi hoje uma notícia, só para a gente finalizar, que o Ministério da Saúde aumentou o prazo aí da idade para as crianças e adolescentes tomarem a vacina do HPV. Eu sou Sim. super defensora da vacina do HPV, de 9 a 14, e agora até o final do ano ficou de 15 a 19, né? Ampliou esse prazo para que as crianças que não tomarem poderem tomar nesse ano. Então, tá aí, pais e mães, para levar as crianças para tomar a vacina contra o HPV, que é uma vacina super importante que tem que tomar na fase da infância, e se depois adulta, se você não tiver tomado, tome também. Adulto também pode tomar em casos especiais. A gente sabe que mulher, por exemplo, que tem exame citopatológico, né, com NIC 2 ou 3 positivo, ela tem direito a tomar a vacina de HPV nas 3 doses. Aí ela não toma uma dose só, ela toma 3. Pessoas que têm neoplasia têm direito a tomar a vacina HPV. Então a gente chama de vacinas especiais porque não é uma vacina que todo mundo vai tomar, é um público específico. E aí basta procurar o seu médico, procurar uma unidade de saúde e a pessoa vai receber. Perfeito. Muito obrigada pela sua entrevista, por ajudar a gente a entender mais sobre a vacinação e incentivar as pessoas a tomar a vacina, né? Com certeza, seja sempre muito bem-vinda, viu? Obrigada, eu que agradeço, porque a gente sabe que vacina salva vidas, né? Salva vidas. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigada.